Na manhã dessa sexta-feira, a delegada de crimes contra a mulher, doutora Tatiana Carvalho, deu uma entrevista coletiva explicando sobre as investigações que terminaram com a prisão daquele homem de 33 anos que se apresentava como líder religioso e é acusado de cometer abusos sexuais mediante fraude. Agora a gente vai conversar com uma das vítimas, a gente não vai identificá-la para preservar a sua integridade. Conta pra gente, como que você conheceu o homem? Eu fui apresentada a essa casa espiritual através de pessoas próximas a mim. E quando eu entrei, eu passei a fazer parte, de fato, como membro da casa. Tudo parecia estar dentro dos conformes. As pessoas pareciam ser muito corretas, principalmente mediante os discursos que eles apresentavam a nós sobre um passado muito difícil, sobre um passado muito negativo, sobre um passado muito ruim, que hoje era passível de mudança. Que tanto o homem, quanto a sua respectiva esposa eram exemplos, de pessoas que venceram dificuldades, de pessoas que venceram batalhas. E diante dessa troca, de informações, nós fomos criando ali um vínculo, uma amizade, de certa forma, onde nós, mulheres, eu e as outras meninas, que passaram por isso junto comigo, passamos a depositar nele confiança como um dirigente espiritual sério. No início desse culto de Quimbanda, ele mesmo pareceu estar muito relutante, tanto ele quanto a mulher, quanto todos. E hoje eu tenho certeza que isso foi uma estratégia casada muito bem preparada para que nós depositássemos mais confiança não só nele, como na entidade que ele incorporava, que por sinal era sempre muito frisado para nós, o medo que nós deveríamos ter sobre aquela entidade, sobre quem era esse pai de santo e sobre quem era a entidade que estava por trás dele. Você se sente ameaçada por ele? Frequentemente. E nós, enquanto filhos da casa, não falo nós apenas mulheres, mas filhos da casa, todos podem testemunhar e dizer quantas vezes nós ouvimos histórias de capa preta das almas, Quantas vezes nós ouvimos o quão perigoso ele era, que ele matava, que ele fazia mesmo, que ele era um Exu muito cruel, que não podia brincar com ele, que ele já tinha feito muita coisa, Então isso foi alimentando ali o nosso medo e, de certa forma, o nosso respeito e temor a esse homem, a esse Exu, já que ele era a entidade que estava à frente a tudo e todos dentro da casa espiritual. Então era um respeito que foi adquirido por medo, era um temor que era adquirido por medo de tantos relatos que nós, enquanto filhos, ouvíamos, tanto da boca deste pai de santo, quanto das pessoas que já estavam ali há mais tempo e tinham experiências com esse Exu, com essa entidade. Víamos ele como uma figura paterna, mesmo alguém que nós pudéssemos confiar, alguém que fosse nos dar amparo, direcionamento, conselhos, E a partir dessas fraquezas, ele começou a se utilizar cada vez mais de estratégias de manipulação e começou a enaltecer o sagrado feminino, a liberdade da mulher. O quanto era sagrada, o quanto não deveria ter vergonha de si, o quanto o corpo da mulher era sagrado e não deveria ter vergonha de ser mostrado, porque era o maior objeto de força da mulher, a maior forma de expressão de força, de liberdade, de vencer, as dificuldades da vida pelo fato de ser mulher, e que isso não deveria ser vergonha, não deveria ser tão mistificado, que deveria inclusive ser naturalizado, E até então, quando não se havia práticas, porque o início do culto eram com reuniões de conversas, eram rodas de conversas. Ali dentro da tronqueira, que era o lugar onde posteriormente esses atos libidinosos passaram a ser consumados. Mas até então, no início, nós apenas nos reuníamos ali e conversávamos sobre essas teorias, sobre a liberdade feminina. Chegou um determinado momento onde ele começou a falar sobre energia sexual. E conciliar isso com o fato da mulher ser livre. Eu já achei um pouco estranho, mas como ainda não havia acontecido nada, nós ali continuamos,
e mandávamos mensagem no grupo, enaltecendo ele, porque todos nós queríamos ter um pouco da aprovação dele, de certa forma, por medo de ser mandado embora, por medo da nossa espiritualidade nos abandonar, por medo da espiritualidade dele se revoltar contra nós. Até que chegou um momento onde ele selecionou a mim e falavam que eu era esperada há 7 anos. Que eu era, que esperavam a mim por 7 anos, que eu era a esperada, a preparada para ser a deusa, né, dessa entidade, deste homem. E assim foram alimentando, né, se utilizando de estratégias para alimentar o meu ego, para me deixar ali deslumbrada, né, com a situação, e me deram um cargo hierárquico dentro dessa casa. Então... Um cargo importante. Um cargo importante dentro dessa casa. Então, eu fui chamada pela entidade. Um pouco depois, acho que um ritual depois que começou mesmo a prática, não ainda na pior parte, mas onde foi dado o início ali da parte prática. Deixou de ser uma roda de conversa e passou a ser na prática. Isso já tinha quanto tempo que tinha começado? Uns 3 meses, aproximadamente. E esses encontros, eles aconteciam todos os dias? Eram dias? Ele estabelecia datas de acordo à vontade dele, mas ele sempre dizia que era orientado pela entidade. Então não tinha um período específico? Não era marcado. Certo. Tinha dias que, por exemplo, era uma quarta-feira, todo mundo com seus compromissos, e ele dava na telha e falava, o Exu está vindo. Vocês têm que estar aqui agora. Vocês têm que vir. Vocês têm que honrar o chão sagrado que vocês pisam. Vocês têm que estar atrás disso, porque a espiritualidade não trabalha sozinha. E isso era em qual horário do dia? Durante a noite? À noite, sempre à noite. E isso ocupava muito o nosso tempo. Eles fizeram a gente viver para isso. E aí, quando começou a ter a prática, né? Nada ainda muito exposto, mas que saiu da parte teórica para a parte prática, foi quando começaram as ameaças. Cada vez mais frequentes, cada vez mais invasivas e cada vez mais apavorantes para nós. Eles tinham um facão que foi recolhido, um facão bem grande, e o pai de santo, incorporado com essa entidade, vinha até nós, colocava a faca na nossa boca, colocava a faca no nosso pescoço, colocava a faca nos nossos membros, e com a faca na boca, mordendo a faca, nós tínhamos que jurar. Com a faca no pescoço, nós tínhamos que jurar em voz alta, nos membros nós tínhamos que jurar em voz alta. Então esse juramento ele era repetido diversas vezes a cada ritual. E esse juramento era: prefiro o meu pescoço degolado do que o segredo revelado. E isso foi sendo alimentado cada vez mais, como algo sigiloso, como algo místico, que de nenhuma hipótese poderia ser divulgado. Importante frisar que o nosso grupo ali dentro era um grupo, de certa forma, de apoio. Nós todos tínhamos amizade uns com os outros. E ele chamou somente 2, que foram eu e o meu outro irmão santo. E falou para nós que alguém iria traí-lo e que nós poderíamos começar a nos preparar, porque algum de nós iria morrer. E ele não falou quem, não falou como. Ele só disse que iria ter a cabeça de um de nós ali em cima daquele altar. Que alguém iria morrer. Que alguém ia traí-lo e que algum de nós ele ia levar. E que ele queria sangue em cima daquele altar. Então eu e meu irmão já nos desesperamos, né? Porque nós todos tínhamos vínculo com os nossos amigos, com as pessoas que estavam ali dentro. E ficamos com medo. Nós pedimos uns para os outros, né? Para que não falassem nada. Por medo da ira dessa entidade recair sobre nós, né? E diante disso, desse trabalho muito bem arquitetado que ele fez, tanto psicológico quanto com as ameaças, ele passou então a consumar a perversão dele. Porque foi depois disso, com essa frequência, que ele começou a introduzir práticas invasivas. Começou com a conversa de que as meninas deveriam tirar a parte de cima, ficando apenas de sutiã e saia. Aí eu já fiquei bastante desconfortável, eu já não estava mais me sentindo bem em participar. Cheguei a ficar de sutiã e saia por algumas vezes, não muitas.
E eu já estava muito incomodada. Eu conversei com a entidade do Pai de Santo, falando que eu não estava me sentindo bem com isso. E ele disse que não havia nada demais nisso, que eu seria respeitada. Um ritual depois, ele exigiu que as mulheres tirassem a roupa toda, o sutiã e a saia. E eu cheguei nesse irmão santo e falei assim, olha, nós estamos esse tempo todo com medo de quem vai morrer. E eu estou realmente achando que quem vai morrer sou eu. Porque se ele pedir para eu tirar o meu sutiã lá dentro, eu não vou tirar. Aí a traidora vou ser eu. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu já não estava nem um pouco bem com isso. E para ter ascensão dentro desse culto, para poder ser reconhecida pelo ancestral, para ser amada, respeitada, purificada, ter conquistas na vida pessoal, a gente tinha que executar os atos que ele queria, eu pedi para sair. Eu pedi para sair pela primeira vez e eu bati de frente, né, com esse ancestral. E foi a minha primeira saída. E o Pai de Santo, sem estar incorporado nos seus dias normais, ele não me dava sossego. Ele estava sempre pedindo para que eu retornasse ao culto, porque eu era esperada. Eu estava sendo preparada para ser a deusa do seu capa preta, né? Falando assim, é absurdo, sabe? Repetir isso me dá asco. Eu já havia saído pela primeira vez, já estava sofrendo com represálias dele e de outros membros ali do culto, que foram também manipulados a se voltar aí contra mim. E no dia que houve essa consagração do irmão da esposa deste pai de santo, ele foi consagrado como pai da casa, e eu, como era um cargo muito importante, né, dentro da casa, eu tinha que participar desse ritual. E é importante frisar que eu já havia bebido, eu já estava ali envolvida naquele meio, e me levaram para essa tronqueira para executar um ritual fechado, apenas com as pessoas selecionadas, porque seria a consagração deste homem, que é irmão da Mãe de Santo, como pai da casa. E ele seria consagrado também na quimbanda. Então me deitaram no chão, eu estava com o meu sutiã e a minha saia, ele colocou uma faca, este mesmo facão em cima de mim, com a ponta direcionada para a minha parte íntima inferior, e pressionou essa faca contra a minha barriga e uma taça de vinho que continha sangue menstrual. E chegou muito próximo de mim, eu já estava extremamente desconfortável, eu me tampava o tempo inteiro, eu já estava chorando no chão. Esse irmão de santo chegou perto de mim, me perguntou como eu estava e eu só queria sair dali. Foi quando eu tive a sensação do pai de santo incorporado com a entidade me tocar. Pra mim foi a gota d'água, isso me deu um gatilho absurdo. Imediatamente eu já tirei a mão dele de mim, eu me levantei. Os meus irmãos, né, as pessoas que estavam ali em volta, se assustaram com a minha reação. Eu entrei numa crise de pânico, numa crise de ansiedade muito forte. A entidade ainda pediu para que as mulheres me abraçassem, para eu me sentir confortada pela força feminina. E eu só queria sair dali. Então eu saí, fui lá para fora, lá tem um lote, ao lado da casa espiritual, e nesse lote eu chorei sozinha e me curei sozinha de tudo que eu estava sentindo. Porque eu, por ter cargo, não podia mostrar a minha fraqueza para ninguém. Então eu saí definitivamente, e as outras vítimas, que viveram coisas muito mais absurdas ali dentro do que eu, permaneceram até que foi a gota d'água para elas também. Então elas me comunicaram, nós novamente nos unimos e sofremos constantemente com ameaças após a nossa saída desse templo. Porque era um templo, né, uma casa espiritual que havia aproximadamente 60 participantes. Na nossa saída foram aproximadamente 30 pessoas saindo junto conosco. Todos sabendo de tudo que estava acontecendo, e como nós deixamos claro que nós não iríamos permitir com que mais mulheres ou que mais outras pessoas passassem por isso da maneira como nós passamos, nós iríamos expor isso. E então sofremos com represálias, sofremos com calúnia, com difamação, com perseguição, com ameaças, e assim segue sendo até hoje. A minha saída foi no dia 3 de março, do terreiro como um todo, né, da casa espiritual como um todo, e a nossa denúncia coletiva foi no dia 18 de março. Nós nos reunimos e fomos, com todas as nossas provas, com tudo que nós tínhamos reunido. Foram, segundo a delegada, 4 mulheres que fizeram a denúncia. Sim.
foram apenas 4 vítimas? Não foram apenas 4 vítimas, inclusive é algo que eu quero deixar de mensagem. As 4 vítimas de agora, que somos nós, somos porta-voz para inúmeras mulheres que passaram pelo caminho dele e sofreram muito esse tipo de situação. Inclusive com ameaça, foram silenciadas, né? Então nós somos porta-voz de todas essas mulheres que um dia passaram pelo caminho dessas pessoas e que, assim como nós, também carregam feridas emocionais e psicológicas trazidas de lá. Não foram apenas 4 vítimas, né? Dá para mensurar quantas foram? Um número aproximado? Eu acredito que deve ser aproximadamente uns 30 mulheres. Todas com depoimentos semelhantes, mas individuais. Esses encontros aconteciam em qual bairro aqui de Patos de Minas? Bairro Alvorada. Alvorada ou Caramuru, né? Que em alguns momentos a localização pelos aplicativos, né? Pelos GPS pode alterar. Mas é no bairro Alvorada. Para a gente encerrar, o que você deseja que seja feito com o homem, né? Que se apresentava como um líder espiritual e criou. Eu desejo muito que cada vez mais mulheres se levantem para ir atrás dos seus direitos. Que cada vez mais mulheres não se calem diante de tamanha crueldade. Que nenhuma mulher, por maior que seja o seu momento individual de vulnerabilidade naquele momento, não se deixem levar pelas palavras, né? Porque você nunca conhece a fundo o seu abusador. Você conhece aquilo que ele te mostra. Você conhece um cara extraordinário. Você conhece um pai de família. Você conhece um homem com um passado deplorável, mas que é um homem digno de transformação e é exemplo para todos. Então fiquem atentas. Não se calem. Ao menor sinal de desconforto, saiam fora. Denunciem. Não se calem.